Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o interesse da Força Aérea Brasileira em caças F-16. Por que todo esse interesse e quais as vantagens e os riscos envolvidos em uma eventual aquisição dessas aeronaves? Na passada sexta-feira, 14 de junho, a FAB confirmou por meio de nota que está estudando a possibilidade de comprar aeronaves usadas do modelo F-16. A nota não referiu quantidades, mas a Janus, que deu a notícia antes da FAB se pronunciar, referiu que a Força Aérea Brasileira estaria interessada em pelo menos 24 caças F-16, sem citar os modelos. A FAB negou as quantidades avançadas pela Janus e afirmou na sua nota que ainda não está negociando com governos ou empresas, destacando que estão ainda apenas na fase inicial de estudo. Mas por que o Brasil, que nesse momento está recebendo os muito avançados caças F-39 Gripen da SAB, estaria interessado em caças F-16 usados e comparativamente menos avançados? Com relação ao F-39 Gripen, trata-se de um programa muito ousado de modernização da frota brasileira de caças. Orçado em quase 5,5 bilhões de dólares, o programa não se limita apenas à compra de caças, mas também à transferência de tecnologia e à instalação de linhas de produção para montagem local, não apenas de partes ou de componentes, mas de aeronaves completas diretamente aqui, em solo brasileiro. Inicialmente, o programa previa a venda de apenas 36 caças, um número posteriormente atualizado para 40, com a própria FAB confirmando seu interesse em adquirir pelo menos outros 26 caças em um segundo lote, o que elevaria para 66 o número total de caças F-39 Gripen na FAB. Para um país com dimensões continentais como o Brasil, 40 caças Gripen sempre foi visto como um número perigosamente insuficiente para garantir a nossa defesa aérea. E mesmo 66 era visto como um número ainda insuficiente, com muitos estimando que, no mínimo, a FAB deveria operar pelo menos uma centena de caças estrategicamente em prontidão ao longo do nosso território. No entanto, devido às restrições orçamentais do atual governo, tudo leva a crer que a FAB terá de se contentar mesmo com apenas 40 caças Gripen, deixando no ar uma questão muito importante: como proteger um espaço aéreo tão gigantesco como o nosso com apenas 40 caças? Entre 2005 e 2020, a FAB modernizou 49 caças F-5 que tinham sido adquiridos desde os anos 70, um processo que envolveu a recuperação das células e a atualização tecnológica dos sistemas a bordo, o que significa que, na prática, são aeronaves praticamente novas no aspecto estrutural, com uma expectativa de vida útil de 15 a 20 anos. Com essas aeronaves se convertendo nos caças F-5 mais modernos do mundo, capazes de lançar os mísseis e as bombas mais letais e avançadas em operação no Ocidente. Todo esse processo de modernização tecnológica representou um salto geracional, com os caças F-5 brasileiros saltando da segunda para a terceira geração, graças à introdução de sensores e aviônica muito mais avançada. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto.
Voltando agora ao vídeo, mas apesar do último F-5 modernizado ter sido entregue pela Embraer em 2020, a FAB já iniciou a desativação das unidades mais antigas, entregues a partir de 2005 e que por isso se aproximam dos 20 anos de uso. O objetivo aparente da FAB era, até o início da próxima década, estar operando de 40 a 50 caças Gripen, visando a meta de 66 no longo prazo, com pelo menos outros 20 ou 25 caças F-5 modernizados de apoio para o preenchimento de lacunas. Ou seja, se os planos do anterior governo ainda estivessem valendo, em 15 anos a FAB teria, pelo menos, de 75 a 80 caças, uma frota composta por aeronaves F-39 Gripen e F-5 modernizados em vias de desativação. Não era o cenário perfeito, mas também não seria totalmente mal. No entanto, como referi, com o atual governo cortando no orçamento, a FAB não deverá receber mais do que os 40 caças Gripen originais. O que significa que no final da próxima década, com a desativação dos últimos caças F-5 modernizados, teremos apenas 40 caças supersônicos para a proteção de um dos maiores espaços aéreos do mundo. E é por isso que a FAB teria interesse em adquirir algumas unidades de caças F-16, visando complementar a limitada frota de caças Gripen. Como a nota da FAB referiu, não há ainda nenhuma indicação sobre qual modelo será alegadamente comprado, mas se for como aconteceu com a Argentina, podemos esperar caças F-16 dos modelos A e B no padrão Block 15, modernizados no âmbito do programa MLU. Obviamente que não são caças modernos, e mesmo se passaram pelo programa MLU, são comparativamente muito menos avançados do que o F-39 Gripen, mas são comparativamente muito mais adequados para a guerra aérea moderna do que os caças F-5 que, como referi, estão sendo gradualmente desativados. Não é absolutamente o melhor dos cenários, já que na prática a FAB estará apenas trocando um caça antigo, no caso o F-5, por um caça menos antigo, que seria o F-16. Mas é isso, ou então nos limitarmos a 4 dezenas de caças em 10 ou 15 anos, um número que, como eu disse, é claramente insuficiente para um país como o Brasil. A eventual compra do F-16, uma aeronave muito diferente do Gripen, envolveria alguns desafios técnicos importantes, obrigando a FAB a criar toda uma nova cadeia logística de peças e insumos, sem contar o esforço de formação de pilotos e mecânicos. Apesar do Brasil ter experiência na operação de mais do que um modelo de caça supersônico, como foi quando operamos o Mirage francês em conjunto com o F-5, neste cenário de aquisição do F-16, a FAB passaria a operar 3 caças diferentes, o F-39 Gripen, algumas dezenas do F-5 modernizado em fase gradual de desativação, e os tais caças F-16, algo que inevitavelmente resultará em custos e um esforço extra para a nossa Força Aérea. Mas, como eu disse, no atual cenário de cortes orçamentais, ou a FAB encontra um caça menos antigo do que o F-5 para complementar o limitado número de caças F-39, ou então não teremos vetores suficientes para garantir a defesa do nosso vasto espaço aéreo. E, justamente, no momento em que as tensões a nível global estão atingindo seu nível máximo.